Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Viva Voz, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Bocardi, Carol. Boa noite a todo mundo que nos ouve e assiste também o Viva Voz. Oi, Vera. Vera, começar logo com essa questão do Rio de Janeiro, mais um arquivamento aí, né? Vitória aí da família do presidente. Pois é, a defesa do senador Flávio Bolsonaro tem conseguido vitórias sucessivas nesse caso, Bocardi, com a alegação de que houve quebra de sigilo dele quando do início dessa investigação, quando o Ministério Público começou a investigar o relatório de inteligência do COAF, que apresentou movimentação atípica, não só do Flávio Bolsonaro, mas de vários integrantes do seu gabinete na Alerj, entre eles o Queiroz, o Fabrício Queiroz, que era uma espécie de faz-tudo no gabinete do Flávio e que depois, conforme foram realmente sendo feitas as investigações e quebrados os sigilos, viu-se que pagava contas da família do Flávio Bolsonaro, fazia grande movimentação de dinheiro em espécie na sua conta relativo a outros servidores do gabinete. Enfim, tem todo um esquadrinhamento da prática de rachadinha feito durante essa investigação pelo Ministério Público, acatado pelo juiz que tocava a causa, o Flávio Itabaiana, mas depois disso se conseguiu anular diretamente no STJ, anular as provas sob essa alegação de que havia vício na coleta dessas provas. Isso foi acatado agora pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e para que seja feita uma investigação vai ter que se começar praticamente a partir do zero. Tem que começar desde lá o relatório do COAF e colher as provas todas novamente, isso com a possibilidade de alguns vestígios, alguns rastros já terem sido apagados, da gente se aproximar aí da prescrição de crimes. Muitas testemunhas podem mudar seus depoimentos, algumas já até morreram, a gente já teve a morte do miliciano, né, Adriano da Nóbrega. Então é um prejuízo grande para que a gente tenha a solução desse caso, que é um caso importante, envolvendo um senador da República, filho do presidente, com graves suspeitas aí de receptação de dinheiro público, né, de peculato e outros crimes, porque é disso que se trata, você pegar quase a integralidade de salários de servidores do gabinete e coletar por meio de alguém que centralizava isso, que era o Fabrício Queiroz, já com algumas confissões aí de envolvidos no caso. Enfim, volta tudo a estaca zero. Isso tem acontecido com alguma frequência na justiça brasileira. A gente vive um momento aí de grande instabilidade jurídica, em que você tem decisões sendo anuladas em várias instâncias, com as mais diferentes alegações. O sentido de punibilidade está muito prejudicado nos últimos anos, e aí tem exemplos para todos os lados do espectro político, mas o fato é que a gente andou várias casas para trás de se tentar conseguir punição para políticos, principalmente. Está muito, muito complicado esse momento. Agora, Vera, o presidente Bolsonaro, de novo, né? Voltou a fazer discurso raivoso, cheio de palavrões, alusões à ditadura. Não adianta elogiar muito, dizer que ele baixou a bola, porque ele sempre volta à carga, né? Isso é uma coisa que a imprensa deveria abolir, né? Negócio, Bolsonaro recuou, Bolsonaro se moderou. Deveria ter uma circular nos jornais, em todos os veículos, de que isso não pode mais ser usado, porque eu acho que a gente conhecer os personagens faz parte do nosso trabalho, porém a gente já tem 4 anos dessa prática para continuar dizendo que ele se moderou. Ele nunca se modera, ele dá um passo atrás para depois avançar 3 ou 4 à frente. Esse discurso foi um discurso absolutamente descompensado e desequilibrado por parte do presidente da República, em meio a um evento com empresários, com vários ministros, ex-ministros presentes, inclusive o Tarcísio, que é pré-candidato, né, em mais um ato aí de pré-campanha explícita. E o presidente fez 1, 2, 3, muitas ameaças à realização das eleições em normalidade.
voltou a dizer, a comparar os ministros do Supremo a terroristas, dizer que antes a liberdade era ameaçada por armas e por terroristas e que agora é ameaçada por canetas e que tem que se defender a liberdade para além da própria vida. Coisas esdrúxulas, absurdas, incabíveis, intoleráveis de serem escutadas todos os dias, todas as semanas. Todas as semanas a gente tem uma pataquada como essa, numa solenidade com empresários em que ele começa alisando o setor varejista, dizendo que eles tiveram um ótimo desempenho na crise, e aí volta a dizer que eles podem voltar a ter problemas se houver uma conturbação das eleições. Que história é essa? Nós temos eleições limpas no Brasil desde a redemocratização. Nós já tivemos presidentes eleitos e que sofreram impeachment depois. Eleições continuaram a ser feitas depois disso, sem que houvesse qualquer indício, qualquer sinal de fraude. Sempre tudo em consonância com as pesquisas, sem nenhum resultado surpreendente, esdrúxulo, incabível. Que história é essa? Sucessivos testes são feitos, auditorias, testes de tentativas de hackear as urnas eletrônicas sem nenhum sucesso até hoje. Acabou de ser realizado um novo teste como esse e o presidente irresponsavelmente segue assacando contra o sistema eleitoral brasileiro. Isso não é mais possível, isso é inconcebível numa democracia. É um absurdo que empresários e ministros silenciem e façam cara de paisagem ouvindo um presidente desferir palavrões em série, aos berros, apoplético, numa solenidade em plena segunda-feira em que nada aconteceu. Não aconteceu nada entre a quinta-feira da live, o fim de semana em que ele fez lá uma passeio de lancha, sei lá, lancheata, qualquer uma dessas papagaiadas que ele realiza nos fins de semana. E hoje não aconteceu nada que justifique ele vir com essa conversa de novo. Então a gente está vivendo diariamente de ter de comentar coisas anômalas aqui na CBN. É anômalo que o presidente da República todos os dias invista contra o processo eleitoral. Isso é uma anomalia democrática, contra a qual os representantes das instituições têm de dizer um basta. Basta dessa conversa. Como se não tivesse no setor de supermercados, onde ele estava lá hoje, na maior drama, na maior dificuldade, falando, não teve falta de alimento, não tivemos desabastecimento durante a pandemia. A barriga das pessoas está desabastecida com essa inflação altíssima e com preço que você não consegue comprar tudo e você vai no mercado, sai cada vez mais caro. Então, assim, isso passou ao vento, isso aí nem foi citado, nem foi discutido isso nesse encontro envolvendo todos os supermercadistas de São Paulo e que são também, de alguma forma, os maiores do Brasil. O ministro Paulo Guedes, que se diz um democrata e se diz um liberal, é conivente com esse discurso, porque é a pasta dele que tem de dar essas respostas, Bocardi. Essas respostas que são as objetivas, que o cidadão brasileiro quer saber como ele vai enfrentar a carestia, como ele vai manter a possibilidade de encher o seu carrinho de compras sem reduzir a todo mês aquilo que ele consome. Mas aí o ministro também inventa um monte de desculpas e faz cara de paisagem, ouvindo o presidente ao qual ele serve fazer um discurso de conformação comprovadamente golpista. Então é disso que a gente está tratando aqui. É isso que está acontecendo no Brasil todos os dias. O Bolsonaro mostra o pânico dele com essa situação da inflação ao dizer o seguinte: olha, se a pessoa fizer uma comparação ali no fio, na ponta do lápis, vai achar que antes vivia melhor. Mas não é isso que ela tem de fazer. Então ele está em pânico porque sabe que a situação da economia corrói as intenções de voto dele, além de outros fatores que corroem as suas intenções de voto, como a sua condução horrorosa do país durante a pandemia, com mais de 660 mil mortos, quando a gente não precisava ter esse número de mortos, com a condução do meio ambiente, com a condução do extermínio que está acontecendo de povos indígenas, tudo isso passando absolutamente sem nenhum enfrentamento por parte do governo federal. E aí ele inventa todos os dias um problema que não existe com o sistema eleitoral para justificar o fato de que ele está naufragando, derrapando nas pesquisas, e ainda assim nem tanto. Tem mais de 30% das pessoas que estão dispostas a votar num presidente como esse. E aí faz esse discurso todos os dias. Não é possível que o país assista parado
a esse tipo de ataque à sua própria à existência da democracia. O ministro Tarcísio disse que é a narrativa do pessimismo. Bom, a narrativa do pessimismo do próprio presidente, né? Porque quem pintou um quadro tenebroso em que o Brasil estaria à beira de ter a sua liberdade solapada e coisas imaginárias, teorias conspiratórias, foi o chefe dele. O chefe que inventou, inclusive, a candidatura dele e que patrocina a candidatura dele. Então, o pessimismo vem daí. E o pessimismo é você ter de encarar um retrocesso desse tamanho num país com os problemas reais que você bem listou e que fica todos os dias discutindo uma quimera criada pela cabeça do presidente da República. Não, e 7 da noite de ontem tinha gente se aprontando numa fila no Vale do Anhangabaú que foi gigantesca hoje. Ah, tudo bem, sempre teve desemprego, mas não nesse nível. E aí cada relato que você ouve de pessoas, 7 da noite, você passar uma madrugada inteira fria numa fila para uma expectativa de um emprego, não é nem garantia, é simplesmente uma expectativa de emprego. E fila que foi sucedendo, invadiu o Vale do Anhangabaú inteiro para poder atender todo mundo o dia inteiro, vai até o final da semana e as pessoas se submetendo a isso. É isso, as pessoas estão desempregadas, elas estão recebendo um auxílio que não está sendo pago, porque no fim de semana a gente também viu reportagens mostrando os problemas de operacionalização do Auxílio Brasil, programa criado às pressas, de afogadilho, sem nenhum tipo de desenho institucional e de governança que seja bem feito e que está aí. Foi só para substituir o Bolsa Família, criar uma outra marca publicitária para o presidente, um programa mal feito que está sendo corroído pela inflação e que não resolve esse drama real do desemprego das pessoas nas filas, em busca por vagas muitas vezes mal remuneradas, mas que é melhor do que a situação que elas enfrentam. Para isso, o presidente não tem uma palavra racional que seja de como ele, agora ou num eventual segundo mandato, vai encarar esses problemas, que ele não encarou em nenhum momento. O que ele faz? De novo, culpa o necessário isolamento social no auge da pandemia pela situação da crise. Ou seja, isso tudo é fraude discursiva. Isso aí é fraude intelectual. Não dá para você, com algum tipo de clareza intelectual, defender uma coisa como essa. Mas ele faz isso para se esquivar das suas responsabilidades. Dizer que o necessário distanciamento para que as pessoas ficassem em casa e não morressem quando não havia vacina disponível, que isso é responsável pela situação que a gente vive, é falsear a realidade tanto quanto dizer que as urnas eletrônicas são inseguras. E serve para o preço dos combustíveis também, né, Vera? Porque o governo também não tem um plano e aí fica causando instabilidade. Agora o Bolsonaro já diz que pode, inclusive, exonerar o presidente que acabou de entrar, né? A resposta é sempre essa, vai trocando as peças e não, nada se faz. E ele dizia que nunca interviria, né, na empresa, já interveio várias vezes e agora ele está instando publicamente, todos os dias também, o novo ministro que ele colocou lá, o bolsonarista Adolfo Saxida, a mexer em novas peças no tabuleiro da empresa. Pode ser a presidência e pode ser outras diretorias também, Carol. Agora ele quer espraiar essa mexida no tabuleiro para outros cargos da empresa. Uma empresa que, como a gente repete aqui sempre, não é uma estatal, pura e simplesmente. Ela tem uma maioria do governo como acionista, o governo é um acionista majoritário, mas há outros acionistas, há ações listadas. A Petrobras é uma empresa de companhia mista. E aí, uma companhia de economia mista, desculpa, e aí é isso, fica falando a esmo tudo isso, porque sabe que o preço da bomba é um calcanhar de Aquiles eleitoral, isso está sendo feito pesquisa todos os dias, está sendo medido pelo governo, o estrago que isso causa na imagem dele e na campanha dele é muito resultado desse próprio gogó. Porque ele fica dizendo que vai resolver, que vai fazer e acontecer e não acontece nada, isso acaba por desgastá-lo ainda mais. E aí o que ele diz, né, nesse discurso, no mesmo discurso
para os varejistas. Olha, vocês vejam, eu estou tentando todas as alternativas. São alternativas que ele sabe que não vão ser exitosas, mas que ele fica jogando aí para a claque, para depois na campanha dizer, olha, eu tentei tudo que estava ao meu alcance, mas a empresa não tem patriotismo, a empresa não tem responsabilidade com o povo brasileiro. Hoje falou lá, Petrobras Futebol Clube, que história é essa? É a maior empresa do país. Durante a campanha, toda a propaganda dele era, nós vamos salvar a Petrobras, ela vai voltar a ter lucro. Agora que a empresa tem lucro e tem governança, ele vai e investe contra ela, dizendo que ela não tem senso público, que não... Se ele quer subsidiar os combustíveis, que tire do Tesouro e que assuma e diga, olha, estamos tirando emergencialmente dinheiro do Tesouro Nacional para subsidiar os combustíveis porque é uma situação de emergência. Isso é clareza que você pode fazer. Você pode concordar ou não, vai haver economistas, especialistas, jornalistas, analistas, etc., que vão concordar ou não, mas isso ele pode fazer dentro das prerrogativas que lhe cabem de presidente da República. Ficar interferindo na companhia, não. Ficar dizendo que a companhia tem que mudar sua política de preços, também não. Mas é isso que ele faz, para sempre tirar o problema da sua alçada, passar para outra pessoa. Tem outros responsáveis pela crise, outras pessoas que não gostam do Brasil, que conspiram contra o Brasil, enquanto ele, o mito, tenta fazer de tudo que está ao seu alcance para resolver o problema. E aí, mudando um pouquinho, mas seguindo no mesmo capítulo, porque se trata de futuro do Brasil, Terceira Via, sem encontrar o seu caminho ainda, estabeleceu uma data até depois de amanhã para definição de nome e a panela só esquenta. Lembra que a gente falava disso aqui na semana passada, né? Na sexta-feira. Qual vai ser o critério que eles vão adotar? Porque está chegando o dia, não tem nenhuma saída visível para esse imbróglio e parecia meio impossível que chegasse o dia 18 e todo mundo erguesse os braços e levantasse a mão de um candidato. Dito e feito. Estabeleceram a realização de uma pesquisa em duas frentes como o tal critério possível para se escolher um candidato. Seria uma pesquisa ao mesmo tempo qualitativa e quantitativa. E aí, é uma pesquisa paga pelos partidos todos, portanto, gasta-se mais dinheiro de fundo partidário e eleitoral com isso. E aí o João Dória, no fim de semana, mandou uma carta para a direção do PSDB, assinada por ele e pelo seu advogado, Arthur Rolo, e a presença do advogado no logo da carta e na assinatura da carta tem um peso porque ele está dizendo, olha, é isso aqui ou eu vou à justiça, é esse o resumo da ópera da carta. E na carta ele diz que a prévia tem de ser respeitada, que a vontade de milhares de militantes, filiados do PSDB tem de ser respeitada, que uma decisão eventual da executiva não se sobrepõe ao resultado das prévias, que são estatutárias e que são reconhecidas pela Justiça Eleitoral, para as quais foi gasto dinheiro público. Então ele elenca uma série de razões e diz que não vai aceitar ter a candidatura retirada em nome de um entendimento da Terceira Via, que é no aspecto político, tirando todas as razões jurídicas nas quais ele tem razão em uma boa parte delas, mas no aspecto político é surpreendente, porque o discurso dele todo nesse período aí vamos encontrar um entendimento, vamos chegar a um único nome, e agora o que fica claro é que esse entendimento e esse único nome, para ele só fazem sentido se este único nome for o dele, né? Se o nome for João e o sobrenome for Dória. Então, criou-se um impasse político. A resposta do PSDB veio imediatamente, convocando uma reunião da executiva ampliada do partido, ou seja, executiva e mais as bancadas, que vai ser amanhã em Brasília, e na qual eu não sei exatamente que tipo de decisão eles vão tomar. Se vão pretender, olha, não há clima político, então a gente está suspendendo a pré-candidatura do João Dória, o que vai levar imediatamente o caso para o TSE, ou se vão ainda tentar algum tipo de composição com ele, o que também parece muito difícil, não parece haver clima para composição. Então é essa situação nesse momento no PSDB, um partido que já foi um dos maiores do país e que vai minguando, assim, tanto em relevância política quanto em peso de tamanhos de bancadas, de governos, etc. E é interessante uma análise que eu ouvi no fim de semana, quando eu estava fazendo matéria sobre isso para o meu blog no Globo, que é a seguinte, olha, o projeto de São Paulo do PSDB ditou que o Dória precisaria ser o candidato. E aí todo mundo se mobilizou para que ele ganhasse as prévias. Por quê?
porque ele precisaria deixar o governo de São Paulo para que o candidato do sonho do PSDB, que era o vice Rodrigo Garcia, virasse governador, tivesse chances eleitorais. E agora o mesmo projeto de São Paulo dita que ele não pode ser candidato a presidente, porque o Rodrigo Garcia e outros candidatos a governador do PSDB não querem ter o Dória no palanque. Então, essa predominância aí da candidatura aqui de São Paulo é como um fator de também desestabilização do PSDB hoje. Enquanto isso, a Simone Tebet está jogando parada, né? Dizendo que aceita o resultado, que sai da escolha dos partidos, está esperando para ver que bicho vai dar. Ela sabe, Carol, que ela conta com a simpatia do Roberto Freire, que é o presidente do Cidadania, um dos partidos que estão aí nessa tentativa de resta um da terceira via, e passou a contar também com a simpatia de uma boa parte do PSDB, o presidente Bruno Araújo à frente, e esses candidatos ao governo ali meio em off, meio por trás, mas também preferindo uma candidatura da Simone Tebet, porque permite a eles arranjos regionais melhores, mais seguros, sem tanta rejeição. Eu falei disso aqui na sexta-feira, o nosso ouvinte do Viva Voz há de se lembrar. Então ela está se valendo do fato de que ela sabe que hoje ela é um nome mais palatável para esse conjunto de partidos e, portanto, bancando não, porque, enfim, ela está fazendo esse discurso, mas eu acredito que ela pense nisso, a pessoa cordata, democrática e que vai aceitar o resultado qualquer que seja ele. Até hoje aventou a possibilidade de ser vice, algo que ela não vinha fazendo até aqui. Eu acho que nesse ímpeto de se mostrar mais cordata e mais democrática. Então, vamos ver o que vai sair na quarta-feira. Eu acho que o mais provável diante desse caos é que, se esses partidos falarem, olha, o melhor nome é o da senadora Simone Tebet, ela vai ser indicada como pré-candidata e vai continuar rodando o país. Enquanto isso, o PSDB vai judicializar a questão para ver se ele vem nesse bloco ou se ele lança um João Dória totalmente brigado com o resto do partido como candidato. Agora, vocês imaginem essa situação, né? Você convida alguém para um casamento em que a noiva passou todo o processo do noivado, ali do envio dos proclamas, dos convites, xingando o noivo, dizendo que não tolera esse noivo, que esse noivo é um golpista, empulhador, que está tentando fazer dela o pior. Quem vai nesse casamento? Vamos ver se volta agora. Começou a falar de um casamento conturbado, atrapalhado, aí o negócio, até o som foi embora. Essa história de casamento aí bagunçado, deve ser coisa do próprio padre que não quer celebrar esse casamento. Lembra, tinha um personagem do Jô Soares que era assim, um padre que não queria casar, lembra desse personagem? Casa separa, eu não caso. Agora voltou, Vera. Voltei, gente. Não foi o padre, nem a noiva, nem o noivo que ligou. Foi aqui uma fonte para falar justamente disso. E quando a fonte liga, ela derruba a nossa ligação aqui no nosso sistema interno da CBN. Então, peço desculpa aos ouvintes. Então, era isso que eu dizia. Como o eleitor vai votar em alguém que o próprio partido está dizendo que não presta, que não dá, que não é democrático, que só implode o partido, e que ele mesmo está dizendo, olha, esse partido aí é golpista, tentou dar um golpe na minha candidatura. Então, politicamente, é uma candidatura que vai ficando muito desgastada. Mas essa é a situação hoje. Qual é a música, então, Vera Magalhães, diante disso? É uma só, né? Os Titãs, a gente já usou essa música lá em 2020, mas ela está muito atual agora, Desordem, porque quando o presidente Jair Bolsonaro instiga aí uma certa ordem, na verdade o que ele está causando é desordem institucional. E a gente precisa começar a pensar nisso. Cada um de nós, cidadãos, tem a responsabilidade de zelar por um marco que a gente tem, que é a democracia e o direito a votar. Votar livremente na urna eletrônica, indevassável, que ninguém vai saber, que ninguém vai manipular o seu voto. Ninguém pode tirar isso da gente, ninguém. Os presos fogem do presídio, imagens na televisão, mais uma briga de torcidas, termina tudo em confusão. A multidão enfurecida queimou os carros da polícia. Quando estão fora de controle, não são as regras a exceção. Valeu, Vera Magalhães, viva a voz, boa noite pra você, boa semana, hein? Tchau, gente. Obrigada pra vocês também. Um beijo. Valeu, Vera, um beijo.